Oi, criançada! Tudo bem com vocês? Estão curtindo os devocionais diários? Eu tô adorando! E sabe, a gente tem ouvido tantas histórias de Pedro, não é mesmo? Ele fez tantas coisas, falou para as pessoas do amor de Jesus e do arrependimento, não é? Ele curou um paralítico, ressuscitou uma mulher, fez tantas coisas. Olha, ele realmente estava sendo um agente de Jesus. Mas tinha algumas pessoas que não estavam gostando muito do que ele andava fazendo. Acredita? Umas pessoas que não acreditavam em Jesus. E elas não queriam que Pedro continuasse falando de Jesus e curando pessoas, dizendo que era pelo poder de Jesus que ele fazia isso. E era mesmo. Né? E eles não acreditavam e não queriam que eles continuassem falando por aí, porque outras pessoas estavam conhecendo Jesus e estavam entregando sua vida para Jesus também. Eles estavam muito incomodados. Sabe o que eles fizeram? Eles prenderam Pedro. Exatamente. Eles botaram Pedro na prisão, assim como outros cristãos também daquela época. Alguns foram até mortos, sabia? Pois é. Então, o texto de hoje vai contar um pouquinho sobre isso. Lá no capítulo 12 de Atos, que é o livro da Bíblia que a gente tem lido, não é mesmo? A gente vai ler do versículo 5 até o versículo 8. Vamos lá. E assim, Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Muitos guardas. Herodes, que era o rei da época, tinha prendido Pedro com muitos guardas em volta para que nada acontecesse, porque ele queria mostrar depois pro povo que Pedro estava preso mesmo. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, lembra? Pedro estava dormindo, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: "Levante-se depressa." Então as correntes caíram das mãos dele, se abriram. "Aperte o cinto e amarre as sandálias", disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. "Põe a capa e venha comigo", ordenou o anjo. E aqui termina a leitura de hoje. O que será que vai acontecer depois? Bom, não sei. Mas o devocional de hoje, do dia 22 de maio, chama Um Lugar Horrível. Olha só, Pedro dormindo na cadeia. Pois é, sabe o que é? Você já visitou uma prisão? Não é um lugar muito bonito não, viu? Não é agradável. Normalmente, as prisões são sujas, cheias de gente, né? E acontecem muitas brigas, às vezes até rebeliões. Mortes também, né? É um lugar bem ruim de viver. As prisões antigas eram ainda piores que as de hoje. Elas eram embaixo da terra, então não tinha janela. Janela ia dar pra terra. E também não tinha cama. E geralmente os presos eram acorrentados, como a gente leu na história de Pedro. Tinham correntes presas nos seus braços, nas pernas. E por que mesmo que ele foi preso? Ah, tá, claro. Porque o rei Herodes prendeu muitos cristãos que falavam de Jesus. Porque eles não queriam que as pessoas conhecessem Jesus. Alguns até foram mortos, como eu falei antes, não é mesmo? E o que aconteceu na prisão com Pedro? Ele estava dormindo e daí apareceu um... Você consegue completar aqui? Se você não sabe ler e escrever ainda, eu tenho uma outra dica aqui. Apareceu um anjo e o libertou. Hoje, tem muitas pessoas que são presas porque amam a Jesus. Você sabia disso? Pois é, aqui no Brasil, onde a gente mora, a gente pode falar livremente de Jesus, né? Mas tem outros lugares em que não é assim. Em que se você falar do amor de Deus,
Se você pregar o evangelho, você pode ser preso, você pode ser morto. Coisas muito ruins podem acontecer com você. E isso ainda hoje, não só lá no tempo da Bíblia. E o que a gente pode fazer por essas pessoas, por esses nossos irmãos na fé que às vezes sofrem tanto em seus países? Os nossos irmãos também, lá da Bíblia, os cristãos, já nos deram uma dica do que a gente podia fazer. Lembra o que eles fizeram por Pedro? A igreja orava intensamente por Pedro. Não era só um pouquinho, não. Era muito. Vamos orar pelos cristãos perseguidos também? Vamos? Então tá. Então, feche seus olhos pra gente orar a Deus. Senhor, eu te peço pelos cristãos que são presos porque te amo. Peço por aqueles que estão em celas muito ruins, desconfortáveis, sozinhos. Olha por eles, protege-os e que eles sintam o teu amor. Peço que eles consigam sair dali o mais rápido possível. Amém. Mas sabe o que é? Essa história não termina aqui, não. Você não vai perder os próximos capítulos, não é? Te vejo amanhã. Tchau!